foi o período do final da década de 30, começo da década de 40, que começou, né, a finalmente dar muito certo esse esforço gigantesco de guerra e começaram os aportes. Aí começa as mentiradas, né? Começa assim, quem matou foi o inverno. Gente, a Alemanha é um país tropical, né? A Alemanha faz fronteira com o Sudão e a Guiné Equatorial. Isso, cara. Né? As pessoas na Alemanha costumam usar nada mais do que um tapa-sexo com a foto do Hegel, porque lá faz 45 graus na sombra. A Alemanha é um país tropical. Não, os caras imaginar que a Alemanha nazista, com aquela máquina de guerra que ela tinha montada, ela ia perder pra neve. É de uma inocência. É de uma... Cara, isso aí a gente conversa muito no Rebobinando de Segunda Guerra Mundial da União Soviética, da máquina de propaganda dos Estados Unidos mesmo assim, e do Ocidente, pra abafar mesmo assim o que foi a União Soviética, cara. O que foi a vitória avassaladora. E uma vitória que custou mais vidas humanas do que todo o resto junto. Sim. Tá? É uma vitória que custou mais vidas humanas do que todo o restante perdido na guerra junto. Tá? Aí os caras viram e falam assim, não, mas quem ganhou a guerra, na verdade, foi a ajuda que a Inglaterra e os Estados Unidos. Agora é os Estados Unidos que mandou ajuda. A ajuda dada pelos Estados Unidos e a Inglaterra correspondeu a 3% do esforço de guerra russo. Tá? A gente tem números para isso, gente. Os números não mentem, não. É 3%. Com o detalhe que esse empréstimo é o único empréstimo de guerra que foi pago. Teve um único empréstimo de guerra que foi pago em sua inteireza. É este. São os créditos que foram dados pelos Estados Unidos. Estes créditos de guerra foram pagos. Os créditos de guerra da Europa Ocidental não foram pagos porque não interessava, porque precisava depois de crescer esse povo. O dos russos foram cobrados até o último milésimo e foram pagos em sua inteireza e corresponderam a 3% do que foi o esforço de guerra da União Soviética. Antes disso, eu quero falar uma outra coisa. A União Soviética já possuía leis contra o antissemitismo, e não é uma lei assim, se você for antissemita, você vai perder o seu patrocinador e nós vamos olhar para você muito feio durante 3 semanas. Não, se você for um antissemita, você tem pena de morte, tá? Era assim que a União Soviética lidava com o antissemitismo, tá? Então, quem conseguiu destruir a besta nazista, a besta nazifascista, que o plano era matar e escravizar o restante da humanidade, foram os comunistas. Tá? Você colocar no mesmo balaio de gato quem é fascista, quem é nazista e quem destruiu e esmagou o fascismo e o nazismo, é propaganda, é descaramento, é mentira, tá? Agora, o que vem depois é uma guerra fria cultural. Exatamente. E é nessa guerra fria cultural que vai se apagando a história e se colocando esta versão que interessa aos aliados. Porque a gente tem que lembrar uma coisa muito bonita. As pessoas acham que os nazistas foram julgados, não foram. Não. A esmagadora maioria dos nazistas ou foi aproveitada no aparato estatal da própria Alemanha Ocidental, ou migrou em massa para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos. Cara, em uma dessas séries que eu falei da Netflix, tem um momento que eles contam de como vários membros da SS mesmo assim, os Estados Unidos fez tudo para boicotar o julgamento deles, né? E, cara, você vê que é uma série ocidental ainda, que tem ali um viés, mas eles contam essa parte assim, bem sem graça, assim, sabe? Eles colocam um ou outro historiador mostrando assim que, porra, os Estados Unidos fizeram de tudo para boicotar o julgamento de vários membros do alto escalão da SS, assim, tipo, não era um Zezinho ali que não, tipo assim, era... Cara, tem um mapa que é espetacular, eu tenho que achar ele, que são embaixadores da Alemanha Ocidental na década de 70, e aí cruzado com ex-membros do Partido Nazista. Todos praticamente eram.
tá? Os embaixadores da Alemanha Ocidental eram todos ex-membros do Partido Nazista. Tá? E aí o povo depois enche a boca para falar do grande democrata Konrad Adenauer, né? E as coisas eram horríveis em Berlim Oriental, terríveis, eles fizeram um muro, Luigi, eles são maus demais, tá? Tudo nazista. E quando a gente fala tudo nazista, não é um modo de falar tudo nazista, não, é literalmente todos nazistas, tá? Então, assim, outra coincidência, né? Mais uma dessa longa série de coincidências. E aí o que acontece? As pessoas esquecem também que o nazismo, ou o fascismo italiano, ou o franquismo, ou qualquer outra de suas vertentes, não chegou no poder porque simplesmente eles eram lindos e convenceram o povo, não. Essas pessoas tinham um apoio financeiro gigantesco. E quem apoiava financeiramente essas pessoas eram os liberais. Sempre foram os liberais. Continua sendo até hoje os liberais. O liberalismo e o fascismo sempre estiveram de mãos dadas. As pessoas acham que o fascismo ou que o nazismo é a coisa mais extrema possível que pode acontecer dentro de um Estado democrático de direito burguês. Não é. Ela é simplesmente uma das margens possíveis desse rio para o qual será navegado todas as vezes que for lucrativo, todas as vezes que for possível e interessante. Quem pagou a conta, quem elevou essas pessoas ao poder foram os liberais. E os teóricos liberais da época abraçavam com muito gosto. É só ver o que a escola austríaca falava de Mussolini e falava de Hitler. E ainda falava que era muito bom eles terem subido ao poder para combater os comunistas. Só que aí depois, quando fica muito escancarado, aí começa a ficar ruim. Aí a gente tem que esconder. Aí a gente tem que falar assim, não, eles são iguais. E aí vem, né, o maior lixo, o maior câncer acadêmico produzido no século XX. E a gente tem que bater palma para a CIA. E foi a CIA que vem esse livro para cima e para baixo, que é o Origens do Totalitarismo, de Dona Hannah Arendt. Eu só quero lembrar uma coisa de Dona Hannah Arendt. Hannah Arendt, quando ainda vivia na Europa, quando estava ainda no meio da besta nazista atacando para um lado e para o outro, era muito elogiosa, sabe de quem? De Stalin. Você tem textos de Hannah Arendt da primeira metade da década de 40, onde ela fala maravilhas de Stalin e da União Soviética para fazer. Só que aí chega a segunda parte do livro. E aí ela já está morando nos Estados Unidos. E aí ela já está na folha de pagamento da CIA. E quem fala que ela está na folha de pagamento da CIA não é o João. Quem fala que ela está na folha de pagamento da CIA são os documentos da CIA, revelados por Francis Stoner Saunders no livro Quem Pagou a Conta. Tá? E aí você coloca os dois, você reduz. Os dois são totalitaristas, os dois são totalmente parecidos, os dois são muito iguais. O que nós precisamos é de mais democracia liberal burguesa. A democracia liberal burguesa é uma farsa, porque ela não é democrática, ela é uma ditadura. Nós vivemos sob a égide de uma ditadura. Gente, vamos pegar o que é o conceito de democracia. Democracia é governo do povo. É onde a maioria manda, direto ou indiretamente. Num governo onde o interesse das elites é representado, onde um oligopólio, né, uma classe única é representada, isso é uma ditadura de uma classe contra todas as classes. E neste caso, nós vivemos numa ditadura de burgueses contra o proletariado. É simples assim. Se cobre com um falso verniz de democracia para se esconder a verdade. Se fala no povo com muitas aspas, um povo com letra maiúscula, mas o povo com letra minúscula não existe. Né? A igualdade é a igualdade que ricos e pobres têm de dormir embaixo de uma ponte. A lei permite que o Jeff Bezos e a favela inteira ocupem um espaço dentro da favela. Sim, pô. Esse é o céu do idealismo burguês. Né? E aí você cria um individualismo atomista
Tá? Em que sentido? Num sentido em que você destrói a ideia de solidariedade, de que as pessoas vivem juntas, que elas precisam. Não, é eu por eu contra todos, eu por mim. Que chega nas loucuras de um anarcocapitalismo, mas que dentro do próprio liberalismo já é isso. Esse individualismo atomista é exatamente para cercear as relações necessárias e humanas de solidariedade. Quando a gente vai falar, né, do véu da ideologia que recobre, a gente tem que também lembrar da alienação. Se a gente tem esse véu ideológico, se a gente tem essa venda de um ideal que não corresponde à prática, ele também funciona pela alienação. Alienação do trabalho, alienação de você em relação ao seu trabalho, de você em relação a si mesmo, de você em relação aos outros. As múltiplas alienações que vão compor essa ideia. A ideia é essa que vai nascer também junto com o berço do nascedouro da burguesia enquanto classe política dominante. A burguesia nasce antes, né, em seu princípio é uma classe revolucionária contra, né, o restante do que sobrava de feudalismo. O feudalismo é um conceito muito maior do que isso, muito mais complexo do que isso, muito mais matizado do que isso. Um dia a gente fala de transição de feudalismo para o capitalismo, não será hoje, mas ainda assim, né, vai ser baseando nesse atomismo burguês, vai ser baseando nessas falsas ideias de direitos humanos que não são para todos, né? O direito é do cidadão, mas quem é cidadão? O que é um cidadão? O Estado tem o controle da justiça para todos. Que face o Estado mostra para o jovem negro precarizado? Que face que o Estado mostra para o pós-jovem de 31 anos, empresário milionário com 9 CNPJ? É isso. Pós-jovem é muito bom, cara. Não, o termo pós-jovem, cara, é um negócio do outro mundo, sabe? Assim, Nádia Comaneci não conseguiria dar saltos tão acrobáticos para criar a defesa do indefensável, sabe? Então, assim, e aí as pessoas vão e reduzem, né? E falam assim, ai, o comunismo matou demais. Eu adoro isso, que assim, né, assim, todos mataram melões no Olodum, 7 bilhões num dia, 300 milhões outro. Hoje teve um jovem, cara, ANCAP, falando que na Ucrânia foram mortos 100 milhões de pessoas. A população da Ucrânia era 33 milhões de pessoas no começo da década de 30 e baixou para 28, depois voltou para 30 e poucos, mas mataram 100 milhões. Cada ucraniano morreu mais de 3,3 vezes. É igual gato, pô, tem 7 vidas. É igual gato, né? Mas vamos pegar uma coisa assim, só pra gente pensar, né? O livro negro do comunismo. O livro negro do comunismo, que é uma das coisas mais estapafúrdias que já foi escrita, ele foi escrito, antes de se escrever, ele tinha que chegar num número, né? E a quantidade dos números, gente, muda de acordo com o tempo.